Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Queridos, batismo no Espírito Santo e atualidade dos dons espirituais faz parte do credo pentecostal, faz parte da regra de fé dos assembleanos, da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Um bom assembleano que se preze, ele crê no batismo no Espírito Santo e na evidência dos dons espirituais, principalmente de início as línguas estranhas. E algumas correntes cessacionistas que pregam e dizem que os dons cessaram, assim também como o batismo no Espírito Santo, eles usam como base o texto de Paulo na epístola aos Coríntios, capítulo 13, e eu quero estar lendo aqui com vocês a partir do verso de número 8, onde Paulo vai falar a seguinte frase: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas o maior destas é a caridade. Bom, meus irmãos, com base nesse texto, a corrente de origem cessacionista diz que os dons espirituais, eles cessaram no primeiro século da igreja cristã. Juntamente com a morte de todos os apóstolos, também morreu e foi sepultado com eles os dons espirituais. Aqui ele tem em mente que, como diz aqui o texto de Paulo, que os dons, as línguas cessariam, as profecias e o conhecimento desapareceriam. Então eles dizem que a profecia e a língua e a ciência desapareceria quando todo o cânon do Novo Testamento, os 27 livros, fossem por completo compostos, porque eles ainda estavam em desenvolvimento. Porque o livro de Apocalipse foi dado a João provavelmente no ano 90 da sua vida. Então, até o primeiro século, durante 100 anos da era cristã, todo o cânon já estava completo. Então eles dizem que quando vier o que é perfeito, eles fazem referência, os cessacionistas fazem referência ao cânon do Novo Testamento juntamente com o do Velho Testamento. Então os 66 livros da Bíblia foram compostos e o cânon foi encerrado. Então com isso eles dizem que os dons espirituais não são mais necessários para a igreja. Mas essa interpretação do texto é uma interpretação vazia, uma interpretação distorcida, porque quando Paulo diz que os dons cessariam, as línguas cessariam, as profecias desapareceriam, porque Paulo diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, Paulo está dizendo que o nosso conhecimento que nós temos, tudo que recebemos aqui, é em parte, é incompleto. Há uma completude, quando Paulo diz, quando vier o que é perfeito. Quando Paulo diz quando vier o que é perfeito, Paulo não está falando aqui do cânon fechado, mas ele está falando da parousia. Aqui Paulo tem em mente a parousia do Senhor Jesus, ou seja, a vinda, a manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Quando Cristo se revelar, quando Cristo vier e arrebatar a sua igreja, e quando a igreja estiver face a face com Cristo, então aquilo que é em parte, aquilo que nós usamos aqui na terra para ter uma comunicação com o céu, uma comunicação imperfeita, porque nós não estamos ainda com Cristo, com o corpo em glória, estamos ainda com o corpo de pecado. Então quando nós sermos glorificados, então nada do que nós usamos aqui na terra, profecias, dons de revelação, línguas estranhas, isso não será mais necessário, porque nós estaremos face a face com o próprio Deus. Então Paulo está tendo em mente aqui não a vinda, a completude do cânon, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Eu quero finalizar, para não ficar muito extenso, com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 39, onde o apóstolo Pedro vai dizer:
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E a pergunta que eu te faço, Deus deixou de chamar ainda? Será que Deus parou de chamar? E eu respondo a tua pergunta, não. Deus, ele não parou de chamar. Ainda hoje Deus chama as almas para salvar. E essa promessa diz respeito a todos aqueles que Deus chamar em todas as eras. Essa promessa é atemporal para todas as eras, para todos os tempos, para todos os lugares. Então a promessa do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais permanecem vivas. Que Deus possa te dar graça, que Deus possa te tocar, te dar fé naquilo que eu estou dizendo. E que se você crê no batismo, se você crê nas manifestações dos dons, aonde você estiver, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus te batize no seu espírito, que ele lhe conceda dons espirituais para que você possa ser útil no ministério. Em nome do Senhor Jesus, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e o seu comentário e nos espere um próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.